Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chega chegando que a casa é sua e a prosa é nossa. Eu sou a Thaís Colli, para quem não me conhece, e eu tô aqui toda quarta-feira nesse momento super especial que é a prosa nossa, para falar com você sobre um assunto que faz parte da vida de mais de 50% dos brasileiros, que é a condição crônica. Eu mesma convivo com uma condição crônica, que é o diabetes tipo 1, mas quando eu me refiro à condição crônica, se você ainda não sabe do que se trata, eu me refiro não só ao diabetes tipo 1, mas também a outras condições como fibromialgia, câncer, diabetes tipo 2, outras tantas condições, outras tantas doenças que exigem ali um tratamento médico convencional e um cuidado da gente por um período mais longo de tempo, geralmente durante todo o período da nossa vida. Então, se você já tem o costume de estar aqui com a gente, você sabe que a gente trabalha aqui, você é muito bem-vindo e bem-vinda. Se você tem uma condição crônica, se você conhece alguém que tem, e se de qualquer forma uma condição crônica te convoca a essa forma de cuidado, tenha certeza que essa prosa é para todos nós e que essa prosa também é para você, tá bom? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chega chegando, vai me contando o seu nome, de que cidade você é, se você convive diretamente com uma condição crônica ou com alguém que convive com uma condição crônica. Que condição crônica é essa? Porque a gente gosta sempre de saber, até mesmo para a gente conseguir direcionar as nossas prosas para tudo aquilo que é importante para você, tá bom? E por falar em direcionar as nossas prosas, para você que nos acompanha sempre por aqui, e se de repente você nos assiste gravado depois que a nossa prosa vai ao ar, pode ser que você não perceba muita diferença. Mas para você que geralmente está com a gente ao vivo pelo Instagram, pelo Face ou pelo YouTube, você vai perceber que hoje tem algo um pouquinho diferente, com um pouquinho menos de interação, justamente porque hoje é feriado, mas compromisso é compromisso. Então nós gravamos antes a nossa prosa para a gente estar aqui junto com você, fiel ao nosso compromisso de estarmos aqui sempre juntos, ajudando você lindamente a viver bem, com equilíbrio, com leveza, com mais energia para viver melhor com a sua condição crônica, seja ela qual for. Então, conforme nosso combinado, pega o chá, pega o café, pega o que você quiser, a água de coco, o chimarrão, deixa a mesa posta, que hoje, ao vivo ou gravada, a prosa é nossa. Vamos que vamos! E olha só, antes de começar um último pedido, como eu sempre falo com vocês, vamos engrossar essa corrente do bem. Vamos engrossar essa corrente para trazer cada vez mais pessoas que precisem e mereçam estar aqui. Sabe por quê? Às vezes a gente não tem a noção da força inspiradora que a gente tem, da força de transformação que a gente traz. Mas às vezes é compartilhando uma prosa como essa, é compartilhando um conteúdo ou uma informação com quem precisa daquilo, é que a gente começa dia a dia, gota a gota, a transformar muito mais do que a gente pode imaginar a vida de alguém. E aí, assim como o colibri, a produção que gosta do colibri, assim como o colibri, gota a gota, podem ter certeza que dia a dia, gota a gota, a gente apaga um incêndio, a gente acende um coração e a gente desperta um sorriso. E é em pequenas atitudes, como compartilhar essa nossa prosa, que a gente vai fazendo a diferença no nosso mundo, no mundo de alguém e no mundo todo. Podem confiar, porque é a mais absoluta verdade. Então agora fica o convite. Clica aqui no botãozinho, se você estiver no YouTube, no Face, no Insta, onde você estiver agora, clica no aviãozinho, no botãozinho de compartilhar e chama para cá essa pessoa especial, sobretudo se ela convive com uma condição crônica e você sabe que ela precisa e merece estar aqui. Bora lá? Então vamos chamar todo mundo, cheguem chegando, porque de fato essa nossa prosa hoje promete, aliás, ter uma prática super legal, super interessante que eu preparei para vocês, que vai ilustrar muito o que nós vamos conversar aqui hoje, que é justamente como a nossa mente e a nossa energia afetam o nosso corpo. Olha só, uma água, que gravado o calor não sai de cena. Vamos lá. Você já parou para pensar que, de fato, mente e energia afetam o corpo físico? A gente já falou por aqui que as emoções afetam, e vocês já entenderam como, só que hoje nós vamos focar exatamente na mente e na energia. Sim, e quando a gente fala que a mente e a energia afetam o corpo da gente, antes de mais nada, e justamente por saber que as pessoas confundem muito o que isso quer dizer, é que eu queria deixar muito bem claro desde agora o seguinte:
que quando a gente fala de mente e de energia afetando o corpo, a gente não está falando de magia, a gente não está falando de misticismo e a gente também não está falando de cura milagrosa. A gente está falando de toda uma teoria, de todo um campo de conhecimento que existe por trás do que a gente fala aqui e que a gente vai pincelando devagarzinho, porque a gente sabe que é uma montanha de conhecimentos, mas a gente vem pincelando para mostrar para vocês alguns nuances, né, alguns flashes desse conhecimento para vocês já começarem a enxergar na vida de vocês. Mas antes de mais nada, que fique muito claro isso aqui. Quando a gente fala de influência de mente e de energia no corpo da gente, não é magia, não é mágica, não é cura milagrosa, nem é misticismo, tá bom? É ciência pura, é energia pura. Segue comigo que você vai entender. Combinado? E aí, quando a gente fala também dessa influência e dessa transformação, gente, vocês não fazem ideia, e é tão bom estar à frente de acompanhar várias pessoas com as sessões de Reiki, né? Acompanhando à distância ou presencialmente como eu faço, porque realmente são tantas histórias preciosas e lindas que a gente vê acontecer, que a gente testemunha acontecendo, de pessoas que muitas vezes não sabiam que existia uma outra forma de se cuidar, e quando elas descobrem isso e começam a colocar em prática na vida delas, olha, é de arrepiar. Eu juro que eu paro para fazer meu exercício de gratidão e agradeço todo santo dia quando eu ouço alguém me contando: Thaís, isso transformou minha vida, isso transformou minha história. E são de fato várias histórias preciosas que a gente escuta. Pessoas, por exemplo, que se transformaram quando começaram a entender o poder da mente e da energia e das emoções também, dentro, né, do cuidado do corpo físico, e começaram a perceber tantas coisas, tantas mudanças, que até mesmo médicos ficam assim: gente, mas o que está acontecendo? E esse é o caso super recente, que a gente recebeu um depoimento lindo de uma borboleta de luz, que é quem participa, né? O borboletas de luz são aquelas pessoas que participam do nosso programa Conexão Crônica. E essa borboleta de luz trouxe pra gente há pouco tempo um depoimento lindo, lindo, lindo. Ela falou assim: Thaís, desde que eu comecei a me cuidar aqui junto com vocês no Conexão Crônica, que eu comecei a entender realmente que eu, como ser humano, eu como borboleta de luz, eu sou muito mais do que eu achava que eu era. Isso começou a ter um impacto tão grande na minha vida que, assim, o nível de dor reduziu numa quantidade que eu falo: não é possível. É como se tivesse me dado anestésico para anestesiar a dor. A quantidade de sessões de químio que eu precisava fazer foi lá embaixo. Antes eu fazia sei lá quantas vezes no mês, e ela passou vários números, enfim. E de repente, eu chego lá para fazer: não, você não precisa fazer, ou então eu tenho uma consulta: olha, vamos diminuir para tal quantidade de sessões, enfim. E aí, ela falou assim, isso já tem acho que umas 2 semanas que ela compartilhou com a gente, mas nesse dia ela falou assim: semana passada eu tive com o meu médico e eu sei do impacto que está tendo tudo isso na minha vida, e eu sei tanto disso que na hora que ele começou a falar, me deu vontade foi de rir, mas eu fiquei muito feliz de ver ele atestando isso como médico, porque ele olhou para os meus exames e falou assim: olha, eu não sei o que você está fazendo, mas continua a fazer, porque os resultados que eu estou vendo no seu exame não são só por efeito de medicamentos. Algo do que você está fazendo está ajudando demais, então só continua. E aí ela começou a contar para ele do programa e tal, contar todo o cuidado que ela está tendo consigo mesma agora, para muito além do físico, que agora ela entende das emoções, da mente, da energia, enfim. E aí ele ficou assim maravilhado, e eu acho muito legal o tanto que os médicos cada vez mais se abrem realmente para outros campos, para um entendimento muito mais amplo do ser humano, entendem o quanto que uma coisa interfere e influencia a outra, né? Então, por isso que eu falo, e até mesmo porque quando a gente coloca tudo isso diante de uma realidade de tratamento médico, os próprios médicos validam e percebem essa transformação, de quando a gente olha para a mente, associa a energia, e isso tem um impacto muito positivo no corpo físico, né? Inclusive, isso me faz lembrar de alguns anos, no curso de formação de Reiki que eu estava dando, que uma aluna virou e falou assim: Thaís, quando a gente fala que uma pessoa está fazendo um tratamento e de repente quando ela começa a receber, né, energia, ela começa a entender ali, a ampliar a mente dela para se cuidar em outros níveis, realmente pode parecer milagroso, mas se a gente para perceber o seguinte: às vezes, até no nível físico, ela estava fazendo um tratamento que não conseguia alcançar mais, que não conseguia ter mais efeito do que já tinha. É como se o mental, o energético, colocasse ali uma barreira.
E à medida que a gente vai trabalhando o mental e o energético, é como se aquela barreira fosse sendo baixada. E aí é como se o mental baixasse a guarda e deixasse o tratamento médico chegar com muito mais potência. E isso faz muito sentido. Desde já a gente já começa a perceber, tanto que até mesmo as barreiras mentais que a gente coloca para certas coisas, eu não acredito nisso, então eu vou lá e crio uma barreira. Isso eu não consigo porque eu nunca vi acontecer com alguém, então eu acho que comigo não vai dar. Enfim, quando a gente começa a imaginar, perceber, a trabalhar, a abrir de fato o campo de infinitas possibilidades, quando a gente trabalha a mente, quando a gente trabalha a energia, a gente se surpreende com o tamanho do impacto que isso tem no corpo físico da gente. Então, o comentário dessa aluna realmente é algo que me faz lembrar o comentário dessa borboleta de luz, que traz para a gente realmente, na prática, um reconhecimento de um médico, inclusive um profissional aí da medicina tradicional, dizendo, olha, continua, porque realmente isso faz sentido e está fazendo a diferença para você. É muito bacana isso, né? Me contem vocês que estão aqui, se vocês conhecem alguém, ou se vocês mesmos, na própria história de vocês, já passaram por momentos assim, preciosos, de entender que, olha, na hora que eu comecei a olhar para minha mente, que eu comecei a olhar para minha energia, meu tratamento revolucionou, a coisa começou a fluir, enfim. Me contem que eu quero saber de vocês se existem histórias preciosas assim perto de vocês também, tá bom? E olha só, eu gosto muito de trazer essas histórias porque quando a gente vai se abrindo para essas possibilidades, vendo gente como a gente vivenciando transformações, né? Eu acho que um ponto muito importante, um benefício muito grande da gente estar entre pessoas que passam, sim, como nós passamos com a nossa condição crônica, por desafios, mas que também vivenciam essas transformações, isso é muito importante porque, principalmente no tema que a gente está trazendo aqui hoje, que é o impacto da mente e da energia no corpo físico, quando a gente vê isso acontecer na prática, é como se a gente arrancasse uma viseira, porque até então parece que a gente fica com uma viseira e fala assim, eu estou bem de saúde se meu corpo físico está bem. Se meu corpo físico não está bom, então não vai nada bem. E parece que a gente amplia de fato a visão e a gente deixa de fechar, deixa de resumir talvez todo o universo da nossa condição crônica ao nosso nível de saúde, digamos assim, ao resultado que está ali em um exame de sangue, um exame de imagem, enfim. E aí a gente começa a entender que lidar e viver melhor com a nossa condição crônica não é só uma questão do tratamento médico que a gente faz, é também, e é muito, e talvez antes de mais nada seja esse tratamento médico sim, né? Mas quando a gente entende que a gente é feito de muito mais, de outras tantas instâncias que a gente já vai falar já já, a gente se sente de fato muito maior, muito mais fortalecido, a gente se sente de fato abraçado como um todo. E aí eu volto sempre em uma questão que é, inclusive, uma das nossas máximas lá no Conexão Crônica. Tratamento bom é tratamento feito. Agora, quando a gente associa esse tratamento com cuidado integral, aí sim, ó, fica perfeito, tá bom? Faz sentido para vocês? Me contem aqui se está fazendo sentido até agora essa abordagem, se vocês estão entendendo, se vocês já estão abrindo aí a mente para falar assim, cara, eu nunca ouvi falar nisso. Porque talvez seja de fato uma primeira vez que a gente ouça falar sobre isso, né? Apesar de que todo esse conhecimento está aí à disposição da humanidade há tempos, muitas vezes isso fica em um segundo plano, muitas vezes não é tão comum a gente ter essa abordagem, e é por isso que nesse movimento, sobretudo depois que eu fui diagnosticada com uma condição crônica, eu faço questão de trazer tudo que eu já li, tudo que eu já estudei, todos os cursos que eu já fiz, todas as especializações que eu tenho e trazer para compartilhar com vocês. Porque muitas vezes, de repente, vocês nem sabem que não sabem o que pode ser uma grande solução para vocês, tá bom? E sabe o que acontece? Quando a gente não sabe dessas coisas e quando a gente nem supõe que exista uma solução como isso aqui que eu estou contando, né? Que nem sabe que existem caminhos como esses, né? Que a gente trabalha junto por aqui. O que acontece é que a gente entra numa roda viva de crenças, numa coisa assim tão paralisante, e de repente a gente cai num estado de tamanha revolta, de tamanha fadiga, que a gente vai começando a associar tudo o que acontece a uma piora no nosso quadro de saúde. Percebe? Tudo a gente fala assim, meu quadro de saúde piorou. E, na verdade, o que caiu não foi o nível da saúde da gente, mas muitas vezes foi a frequência dos pensamentos, muitas vezes foi a vibração da energia. Por quê? Porque a gente vai se deixando levar pelo medo das complicações,
pelo receio das restrições, pelo baixo astral, pela reclamação, por esse clima de ficar sempre na revolta, né? Sempre na resistência. E aí o que acontece é que todo o nosso sistema, ele se deprime. E aí o nosso corpo físico, ele sente, ele reflete e ele padece. Então a associação ela é muito imediata. Todos os pensamentos que a gente tem, eles fazem de fato o nosso corpo sucumbir. Muitas vezes o que paralisa não é nem a nossa condição crônica, é o medo de que ela nos paralise. E isso nos deixa totalmente sem ação, porque a gente acredita naquele medo que a gente cria. A gente acredita muitas vezes nas imagens que vêm à mente da gente. E quando a gente valida essa imagem, a gente corre um grande risco de, permanecendo com a viseira ali, a gente achar realmente que não tem jeito, né? Então, o que eu trago realmente para vocês é assim, eu não aguento mais. Aguento no sentido humano da coisa, de empatia mesmo. Ver pessoas recebendo diagnóstico de condição crônica e falando assim, agora minha vida acabou. E o que eu tenho a dizer, não, a sua vida está começando agora. E nós vamos começar ela de um jeito muito melhor, com muito mais leveza, com muito mais equilíbrio, com muito mais energia, porque sim, é possível e é preciso viver melhor com a sua condição crônica, seja ela qual for. Por isso que a gente está aqui nesse movimento. E agora, eu quero trazer para você uma prática. E para essa prática, que vai ilustrar exatamente o poder aí do pensamento, das imagens mentais na vida da gente, para a gente começar a entender o tanto que a mente influencia na energia, a energia influencia no corpo, e muitas vezes, diante de certos padrões negativos, o corpo acaba por padecer, é que eu quero trazer essa prática para você. Então, eu peço que você se concentre, porque é muito importante que você fique concentrado ou concentrada agora junto comigo. Eu vou fazer como se fosse uma visualização guiada agora com vocês, mas realmente é muito importante que você se concentre e siga passo a passo do que eu estou te convidando a fazer, tá bom? Vamos lá? Então eu te convido nesse momento para que você tenha uma ideia de tudo isso que a gente está falando e possa vivenciar. Eu te convido a fechar os seus olhos. Inspirar profundo, 1, 2, 3 vezes. Buscando um lugar de conforto para que nada do lado de fora tire agora o seu foco ou a sua atenção. Feche os olhos, inspira profundo. E nesse momento, você vai se permitindo começar a visualizar toda a cena que eu vou descrever para você. Imagina que agora você está na sua casa e resolve fazer um suco de limão. Mas você vai até a geladeira, até a fruteira e percebe que não tem mais limão na sua casa. Mas você está de fato com muita vontade de tomar um suco de limão. Então você pega a sua carteira, a sua bolsa, pega a chave da sua casa e vai se dirigindo até o sacolão mais próximo da sua casa. Se veja abrindo a porta, se encaminhando até a rua e caminhando até chegar ao sacolão. Chegando ao sacolão, você cumprimenta as pessoas que você conhece, então busca pela banquinha do limão. Pega uma sacolinha e vai então buscando pelo limão mais bonito. E você escolhe 1, 2, 3, os mais verdinhos, mais brilhantes, mais suculentos. Coloca na sacolinha, passa pelo caixa, paga pelo limão. Então vem voltando para sua casa. Ao chegar em casa, você higieniza o limão, seca, então coloca sobre a mesa da cozinha. Pega uma faca para poder cortar esse limão ao meio. Depois que você corta o limão, você pega a metade desse limão e leva até a sua boca. E espreme esse limão dentro da sua boca. Deixa o caldo do limão passar por cada canto da sua boca, sentindo na bochecha, na parte interna, na língua, no céu da boca. E então você engole esse caldo do limão. Se conecta com todas as suas sensações agora, com tudo que você está sentindo. E então, devagarzinho, se mantendo ainda conectado e conectada com o que você sentiu,
Vem voltando junto comigo, despertando o seu corpo, a sua mente, a sua energia. Então vem abrindo os olhos para me contar o que você sentiu agora. Me contem aqui, que a gente vai estar acompanhando nos comentários. A gente quer saber qual foi a sensação de ter exprimido o limão dentro da boca. E olha, algo que eu tenho a dizer é o seguinte, que se você realmente se concentrou e fez essa prática, essa visualização guiada do jeito que eu te convidei a fazer, certamente você sentiu uma grande quantidade de salivação dentro da sua boca, certo? Como se de fato o limão estivesse ali dentro da sua boca, sentindo de fato o sumo, sentindo realmente que a boca encheu de saliva e então você engoliu. E aí a minha pergunta que fica para você agora é: cadê o limão? Olha aí ao seu redor. Tem algum limão aí em cima da mesa? Tem um limão dentro da sua boca? Aonde que está esse limão que te fez sentir fisicamente toda a sensação real de estar com o limão dentro da boca? Aonde está esse limão, a não ser aqui, dentro da sua mente? Essa mentalização do limão, eu acho ela assim muito ilustrativa. Por isso que eu gosto de compartilhar quando a gente vem falar do poder da mente, sobretudo o quanto a mente pode influenciar o próprio corpo. As imagens mentais que a gente cria são tão reais para o nosso corpo que ele chega a sentir como se o limão fosse real. Por exemplo, nesse caso que eu compartilhei com vocês. Imagina, então, cada um dos pensamentos que a gente começa a trazer, sobretudo dentro do nosso contexto, de quem convive com uma condição crônica. Quando a gente entra para fazer uma pesquisa na internet e começa a ler sobre possíveis complicações, quando a gente começa a ler sobre prognósticos, quando a gente começa a insistir em procurar e pesquisar quanto tempo de vida, qual que é o tratamento, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, principalmente quais são os efeitos colaterais desse remédio, disso, daquilo outro. Sabe o que a gente faz? Quando a gente começa a buscar e alimentar pensamentos negativos na mente da gente, a gente começa a trazer um monte de limão. É o que eu chamo de pensamento limão. Cuidado com o pensamento limão, porque tudo aquilo que a gente traz para a vida da gente é de fato uma imagem mental que a gente está trazendo aqui para dentro da mente. Só um minutinho. Tudo aquilo que a gente traz para dentro da mente da gente é de fato uma imagem mental. E a gente começa a viver de fato sob a pressão, talvez, daquele pensamento. A gente começa a ter certeza que aquilo tudo é real. E o corpo da gente vai sentindo tudo aquilo. E aí é onde eu chamo vocês para entenderem o seguinte, o quanto que muitas vezes a gente associa imagens mentais a cenários catastróficos, né? Ai, quanto tempo de vida, o que pode acontecer? Mas e as complicações, e as restrições, e isso e aquilo? Gente, é muito natural que a gente sinta, mas é muito importante a gente perceber o tanto que a gente precisa cuidar disso para que a gente não vá se perdendo nesses pensamentos e comece a sucumbir, inclusive fisicamente, a esse tipo de coisa, esse tipo de imagem que a gente está criando na mente, né? E aí o que acontece é que a gente passa a acreditar de tal forma nesses cenários catastróficos que a gente passa a viver em função dos medos e receios que só existem, assim como o limão, na mente da gente. Percebe? E aí, muitas vezes o que acontece é que a gente começa a vibrar por conta disso numa frequência de energia baixinha, quase nula, quase zero. E aí a gente começa a associar todo o cansaço, toda a exaustão, todo o abatimento à condição crônica, sem perceber que existe uma energia que está totalmente abalada por trás, sem perceber que existe uma mente que está totalmente atrapalhada, totalmente desequilibrada, criando imagens e mais imagens e mais imagens e mais pensamentos limão que estão deixando a gente desse jeito, que estão realmente sucumbindo o nosso corpo físico àquilo que nem é real. Poderia ser, sim, e de repente o campo da condição crônica abre a mente da gente de uma forma talvez muito mais fértil a esses pensamentos de mais baixa vibração. Mas percebem como que quando a gente traz um pensamento de baixa vibração associado a uma energia que também reduz a frequência, a gente acaba de fato se sentindo totalmente fadigado, exaurido, sem energia para levantar de uma cama tem hora? E percebe também o quanto que é fácil
quanto que é automático, quanto que é natural associar isso à condição crônica e não à mente e à energia, que é o que de fato, ou talvez mais potencialmente, está jogando a gente para baixo naquele momento. Então, olha só, me conta se agora fica mais claro o quanto de coisas que vocês associam à condição crônica que, na verdade, nem são culpa dela, nem são uma responsabilidade da condição crônica, na verdade, estão em outros aspectos, em outros campos do seu próprio ser, que não no físico, que não na condição crônica, e sim lá no mental, lá no energético, e você nunca tinha parado para pensar sobre isso. Tá fazendo sentido para vocês? Vem me contando. Enquanto eu tô bebendo uma água. Ah, e outra coisa, antes da gente continuar. Quem nunca sentiu o impacto de estar diante de alguns lugares, diante de algumas pessoas, que parece que energeticamente nos sugam, parece que energeticamente jogam a nossa vibração lá no chão? E aí o impacto no físico é o que a gente sente. A gente começa a sentir uma sonolência absurda. A gente começa a sentir um cansaço que parece que assim, meu Deus do céu, me dá uma cama para dormir, porque parece que eu tô há 3 noites sem pregar o olho. Sendo que, na verdade, tudo aquilo foi um impacto de uma energia que a gente acabou captando sem perceber, que a gente acabou absorvendo sem ter a consciência daquilo, e aí chega a ser física a sensação da energia que a gente acabou absorvendo, do cacareco energético ali, né? E aí, o que é a vontade? Deitar e dormir, ou ir embora, e muitas vezes vem até mesmo um enjoo, ou seja, é um impacto no físico de alguma coisa que é energética. Percebe como mente e energia impactam muito diretamente o corpo físico? Eu acho isso assim, realmente é tão forte que é inquestionável, né? O quanto que uma coisa afeta a outra, mas às vezes a gente não para trazer consciência para isso, a gente não para pensar, a gente não para entender e nem para se lembrar que existe um impacto muito, muito grande da mente e da energia no corpo da gente. E se a gente continua buscando explicações só dentro da nossa condição crônica, muitas vezes a gente atribui a ela um peso que ela nem tem, né? Uma restrição que ela nem traz, uma limitação que nem é dela, mas que é muitas vezes da gente, uma limitação no olhar, uma limitação de usar ainda aquela viseira ali, né? Que não nos permite nos enxergar como um todo. E aí a parte que é o físico, acaba pagando o pato pelo todo. É todo esse nosso sistema. Faz sentido para vocês? Quem mais? Me contem se vocês se sentem aí totalmente sugados, fadigados, exaustos, de repente, diante de alguns lugares ou de algumas pessoas, energeticamente falando. E aí, principalmente pessoas mais sensíveis, né? Nossa, pessoas mais sensíveis energeticamente falam assim, meu Deus, eu não dou conta. Eu chego em tal lugar, eu chego diante de tal pessoa, eu não consigo. Eu passo mal, eu não dou conta de ficar ali, porque meu corpo me pede para ir embora. Olha só o impacto energético no físico também, né? E aí, quando eu digo a questão da parte do todo, e muitas vezes, talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar nisso, mas é justamente porque dentro da visão holística, o que a gente entende é que o corpo físico é uma das nossas partes, é um pedacinho do todo que a gente é, né? E aí, mais do que só esse nível físico, a gente tem várias outras instâncias, como o ser que nós somos, né? Estamos seres humanos, mas somos um ser muito mais completo do que isso. E o ser humano traz, sim, muito forte, de uma forma muito impactante e presente, o nível físico, o nível denso ali do corpo físico em si. Só que a gente tem também todas aquelas instâncias em que nós trazemos as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas conexões, a nossa energia. E é justamente nesse ponto que a gente começa, então, a nomear outros corpos, que são tão importantes e presentes quanto o corpo físico, que geralmente é onde a condição crônica se manifesta. E aí, esses são os corpos emocional, mental, espiritual e energético. E aí, eu te pergunto, é muito interessante você perceber, por exemplo, uma engrenagem. Se uma das pecinhas da engrenagem sai do eixo, desgringola o sistema todo, né? Assim, ao mesmo tempo, se tem uma pecinha que não está muito bem equilibrada e ela é restaurada, ela é consertada ali, o que acontece? Todo o sistema se beneficia daquela parte que volta a vibrar de uma forma mais bacana, certo? Da mesma forma, quando a gente cuida melhor da mente, quando a gente cuida melhor da energia, assim como quando a gente cuida melhor das emoções, todo o sistema, incluindo o corpo físico, ele também entra num outro ritmo
todo o nosso sistema funciona de uma forma melhor. Percebe? Por isso que é muito importante a gente trazer essa percepção do algo mais que a gente é e se lembrar, porque muitas vezes a gente esquece até por falta de prática, muitas vezes é por falta de saber, mas outras tantas é por falta da gente se lembrar de trazer esse cuidado para algo mais, porque realmente o tratamento médico que a gente traz, o tratamento medicamentoso, o tratamento em várias circunstâncias aí que a medicina e os medicamentos, enfim, trazem para a gente, para além desse tratamento, porque tratamento bom é tratamento feito, mas cadê aquele algo mais que vai fazer tudo ficar ainda mais perfeito? Fica faltando um pedaço, fica faltando uma parte. E muitas vezes, até quando a gente nem para pensar, a gente nem acredita no tamanho da influência que existe, é justamente cuidado mental e cuidado energético que vai dar aquele up, que vai dar realmente aquela transformação que faltava para a gente falar assim, caramba, eu consigo viver melhor com a minha condição crônica, com mais leveza, com mais equilíbrio, com mais presença, com melhor bem-estar, independente de qual condição crônica eu tenho, né? E aí, é um pouco de uma brincadeira, mas pensa o seguinte, dos vários corpos que a gente tem, a gente é acostumado desde pequenininho, né, a escovar dente, a tomar banho, lava o pé, lava atrás da orelha, né, assim, tem que lavar o cabelo, não pode ficar uma semana sem lavar cabelo, não, tem que lavar todo dia, né, assim, todo dia não, pelo menos uns 2 em 2, 3 em 3 dias. A gente aprende muito sobre o cuidado com o corpo físico, desde petitinho a gente já aprende isso. Mas quantas vezes pai, mãe, professor, professora param para ensinar para a gente a cuidar dos outros corpos da gente? A cuidar das emoções, a cuidar da mente, a cuidar da energia. Isso é raro, mas isso é precioso demais. E se até hoje a gente não teve a chance de ter essa educação, digamos assim, holística, de cuidar de todos os nossos corpos, assim como a gente cuida do físico, que a gente começa a fazer isso agora. Porque principalmente para nós que convivemos com uma condição crônica, é fundamental. É questão de sobrevivência, de verdade. Enquanto sistema que nós somos, é uma questão de sobrevivência. Entender que não adianta olhar só para o corpo físico. E que, na verdade, olhando para todos os outros nossos níveis, o corpo físico ele vai ser um dos maiores beneficiários de todo esse movimento. Percebem? Então, a brincadeira que eu estou falando é assim, olha, se você toma banho todos os dias para limpar o seu corpo físico, se você escova os dentes várias vezes por dia, se você se alimenta para dar energia para o seu corpo, né? Você se alimenta café da manhã, almoço, lanche, janta, enfim. Se você toma um medicamento ou faz um tratamento para reequilibrar o que saiu do lugar no seu corpo físico, então eu te pergunto, por que não fazer o mesmo nos corpos emocional, mental e energético? Se a gente precisa de todos esses cuidados para o nosso corpo físico se manter em equilíbrio e ir bem, obrigada, como que a gente vai passar a vida sem lavar e limpar os pensamentos? Sem pentear as emoções, sem colocar tudo em ordem, né? Como que a gente não vai cuidar da mente? Como que a gente vai deixar de equilibrar e elevar diariamente a energia da gente? É incompatível. Para alguém que se cuida como um todo, não dá para não cuidar do todo, porque nós somos o todo. Não adianta a gente cuidar só de um pedacinho, porque o resto todo vai ficar sem aquilo que precisa. Vai morrer de fome, né? Se a gente dá muita comida para o corpo físico, mas não se alimenta em nada de bons pensamentos, de boas energias, uma parte da gente está morrendo de fome, está ficando em estado de inanição. Só que para a gente é muito claro cuidar do físico, mas e da mente e da energia? E olhar para as emoções? Isso talvez para a gente não seja usual, não seja comum, mas é muito precioso. E eu espero que você que esteja aqui hoje com a gente comece a entender isso e de fato plantar essa semente para ver ela florir o quanto antes na sua vida, entender o tamanho e a preciosidade do impacto que tem cuidar do corpo mental e do corpo de energia, portanto da mente e da energia, na saúde física, inclusive. Tá fazendo sentido? É por isso que no Conexão Crônica, que é o nosso programa totalmente desenvolvido aí, voltado para quem convive com uma condição crônica, como eu, que tenho diabetes tipo 1, é por isso que lá no Conexão Crônica, a gente vai passando de mãos dadas com vocês por cada um desses níveis e vai aprendendo a se fortalecer e a se cuidar. Por quê? Porque se chega um ponto em que
Eu não entendo que a mente e a energia têm esse poder todo sobre o meu corpo físico. E quando eu vejo que eles estão em desequilíbrio, eu não sei o que fazer, eu vou sair de nada para lugar nenhum. Eu vou continuar achando que o problema é aumentar uma medicação, é mudar um tratamento, sendo que, na verdade, outras tantas coisas estão ao nosso alcance para potencializar o tratamento médico que a gente nem sabe e a gente continua achando que não tem jeito. E tem jeito. Por isso que, então, eu estava dizendo, no Conexão Crônica, a gente traz esse passo a passo, esse andar juntos, nível a nível, para a gente chegar a esse lugar em que a gente consegue entender que é possível, que é necessário, que a gente precisa, que a gente merece viver melhor com a nossa condição crônica, seja ela qual for. Com mais equilíbrio, com mais energia, com mais presença, com muito mais amor por nós mesmos, até porque a gente passa a se amar em todos os níveis. Literalmente, a gente se ama em todos os níveis, quando a gente descobre que a gente tem outros níveis que não só o físico, né? E aí vem muitas pessoas e me perguntam assim, Thaís, mas o Conexão Crônica é para mim? Serve para mim? Porque de repente eu vejo você falando que tem diabetes, tipo 1 e tal, mas a minha condição crônica é isso, é aquilo. E sim, eu digo que serve, talvez depois dessa nossa prosa de hoje fique ainda mais claro. Por quê? Porque lidar, conviver, viver melhor de uma forma mais leve, mais presente, mais equilibrada e com mais energia com a condição crônica passa muito mais por olhar para as emoções, para a mente, para a energia, do que para o físico em si. Então, se você tem uma condição crônica da qual você precisa cuidar a todo momento, e provavelmente por todo o período da sua vida, isso nos iguala. Não porque, de repente, você tem uma fibromialgia, eu tenho diabetes, ou uma outra pessoa tem um diagnóstico de câncer. Fisicamente falando, as circunstâncias são diferentes. Mas energeticamente, mentalmente, emocionalmente, o que existe por trás é exatamente o mesmo instrumento que a gente precisa afinar. Por isso que sim, independente da sua condição crônica, seja a sua condição crônica qual for, eu te garanto que o Conexão Crônica é para você, tá bom? Então, eu acho que assim, que a gente plante realmente, eu acho que se ficar isso hoje aqui, da nossa prosa para você, que olha, existe muito mais, como é que é a frase? Existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, né? Assim, e tá tudo bem por isso, porque a gente simplesmente não foi educado desde pequenininho, a gente não foi ensinado desde pequenininho, a gente não teve uma consciência que foi expandida desde pequenininho a olhar para a gente mesmo como esse tantão que a gente é. E a gente continua muitas vezes achando que a gente é só aquele corpo, que a gente é só aquela condição, né? E aquilo é algo que muitas vezes nos surpreende, mas que é diagnosticado no nível físico e que certamente traz ali uma ressonância, um reflexo de muitas coisas, de energia, de mente, de emoção. E que também, certamente, então, fazendo o caminho contrário, quando a gente começa a cuidar da energia, quando a gente passa pelo cuidado com a mente, quando a gente entende como fazer tudo isso, quando a gente cuida das emoções, certamente a condição crônica que está ali instalada no nível físico, ela também vai ser tratada dentro desse sistema de uma forma holística. Holístico, do grego, quer dizer, holos, quer dizer o todo. Se a gente se cuida só em parte, é como se a gente só se curasse em parte, né? E quando a gente se vê como um todo, a gente tem uma chance, a gente tem uma perspectiva muito maior e, portanto, uma possibilidade muito maior de se abraçar como um todo, de se cuidar como um todo e de se transformar como um todo. Isso é a principal mensagem do Conexão Crônica, em que, aliás, a gente fala, né, nosso lema, que é outra máxima, mais... Como é que é? Ele é tão lindo. Mais crônica que a sua condição é a nossa conexão. Por quê? Independente da sua condição, seja ela qual for, isso nos coloca como iguais. Isso nos coloca no mesmo ponto de partida para a gente chegar exatamente nesse lugar que todos nós que convivemos com uma condição crônica merecemos, que é conviver de uma forma leve, de uma forma fluida, suave para essa nossa condição crônica, trabalhando a nossa energia, entendendo os impactos da mente, conhecendo cada nuance das emoções, para de fato aprender, e é o que a gente faz no Conexão Crônica, aprender a afinar todos esses nossos instrumentos que podem trabalhar a favor do físico, e muitas vezes a gente deixa todos encostados no cantinho da parede e nem se lembra
Imagina que você tem, para além do tratamento médico, para além do tratamento medicamentoso, vários instrumentos que nem estão lá fora, estão aí dentro. Só estão precisando ser afinados, estão precisando, ó, tira a poeira disso aí, que você nunca mexeu no seu mental, você nunca tocou o seu energético, você nunca tirou uma nota do seu emocional. Como assim? Tá tudo aí para poder fazer tudo trabalhar em harmonia dentro de você e, sobretudo, em benefício do seu corpo físico e da sua saúde física. Então esse é, de fato, o meu convite, o nosso convite nesse movimento que a gente vem aqui, seja ao vivo, seja gravado, toda quarta-feira, às 20 horas, para poder conversar com vocês. Afinal, nosso propósito aqui, pessoalmente e profissionalmente falando, é justamente ajudar você a viver melhor com a sua condição crônica, seja ela qual for, com muito mais equilíbrio, com muito mais leveza, com muito mais presença, tá bom? Então, eu acho que já deu para entender o tamanho do impacto da mente e da energia, até mesmo no seu estado de saúde e bem-estar físico, né? Então, agora que a gente já entendeu essa base toda, eu quero realmente te convidar a um passo além, para você começar de fato a se cuidar por inteiro. Então, olha só. Uma aguinha para a gente continuar. Se você olha para esse meu convite de ir além, para viver melhor com a sua condição crônica e acha que ainda não é para você, tá tudo bem. Continua seguindo a gente nas nossas prosas, acompanhando os nossos conteúdos, porque quando for o seu momento, só vem. Agora, se você já entendeu e sente que é disso que você precisa, era essa peça que faltava no seu entendimento, que você já leva super a sério o seu tratamento, mas mesmo assim parece que ficava ali patinando no mesmo lugar, dá um basta. Chega, olha, hoje eu entendi, hoje eu descobri, hoje eu encontrei o que faltava. Então eu tenho um convite para você. Não perde nem mais um segundo do seu tempo, nem mais uma gota da sua energia. Clica aqui no botão aqui embaixo no YouTube, na descrição do texto, ou então no Instagram, logo abaixo ali da descrição do perfil. Clica no link que está lá e vem conhecer detalhadamente o nosso programa Conexão Crônica, em que a gente vai te passar todas as informações, todos os valores, tudo que você vai encontrar lá dentro, todo o caminho que nós vamos percorrer juntos, porque de fato essa é a solução que esperava por você e de repente você nem sabe que esperava por ela. Mas algo que eu quero te garantir aqui é o seguinte: se você tem essa vontade, eu te mostro o caminho. Existe um caminho. Se você tem a vontade de viver melhor com sua condição crônica, com mais equilíbrio, com mais leveza, existe esse caminho e eu vou te mostrar. Então vamos junto, tá bom? Clica no link lá do perfil do Instagram ou no link de baixo no texto do YouTube para você conhecer todos os detalhes e qualquer dúvida compartilha com a gente que a gente esclarece cada ponto tintim por tintim. Combinado? Então é isso. Me conta se fez sentido para vocês a nossa prosa de hoje, mesmo sendo gravada, com toda a energia, com toda a alegria, com todo o carinho, como sempre é. Quero agradecer a presença de vocês e, por favor, deixem um comentário, contem se fez sentido para vocês, contem o quanto que isso já transformou a forma de vocês se enxergarem a condição crônica de vocês, porque certamente, mesmo tendo precisado fazer a prosa gravada, a gente vai estar ali de olho para poder responder os comentários e interagir junto com vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Não, eu acho que é isso mesmo. Então, ó, se essa prosa de hoje fez sentido para você, curte, comenta, compartilha e outra. Lembra de nos seguir em todos os nossos canais, Facebook, Instagram, YouTube, Face e Instagram, reiki.prosa, YouTube Reiki e Prosa. Ativa lá o sininho, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo desses tão especiais que a gente faz para vocês, sempre, toda semana. Quarta-feira falando sobre condição crônica, sexta-feira enviando energia de reiki coletivo. E é sobre isso, compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir o que a gente conversou aqui hoje, que merece prosear junto com a gente também. E no mais, ótimo finalzinho de feriado para você. Seguimos juntos, gratidão pela presença. E vamos juntos, porque é sempre lindo e precioso prosear com cada um de vocês. Beijocas de luz e muita gratidão. Namastê!